Glória a Deus. Quero saudar a todos, ouvintes, amigos, irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quero compartilhar com você essa carta de Paulo em Filipenses, capítulo 1, lendo a palavra de Deus do versículo 3. Quero ministrar ao nosso coração alegria, qual Paulo está trazendo para nós hoje nesta palavra. Diz o versículo 3 do capítulo 1 do livro aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, que diz: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aleluia! Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em o meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha, aleluia, na minha diferença e confirmação do Evangelho. Porque Deus é testemunha das, aleluia, saudade que tem em vós, em, aleluia, entranhável afeição de Cristo Jesus. Peço, aleluia, isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que provais as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aí está a leitura da palavra. Quero fazer uma oração pedindo a Deus este entendimento e agradecendo por a palavra que veio ao nosso coração. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, que nesta noite estou diante da Tua palavra e que ela venha a Ti, Pai, suprir a nossa necessidade de ter entendimento, de compreender, de entender. Ilumina ao nosso coração, para que nós saiamos, Pai, diante da Tua palavra, assim feliz, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que nesta noite o Espírito Santo, Ele abençoe todos vocês que estão ouvindo a palavra da vida, a palavra que liberta. Sei que é muito difícil hoje, aleluia, viver no mundo desse qual nós estamos, em paz, em alegria, porque é muita angústia, muita dificuldade. Muitas vezes as pessoas vivem atribuladas, mas eu quero mostrar para você hoje o fruto que nasce no seu coração
por você dar crédito à palavra de Deus. Isso é pela fé, tá? O próprio Paulo diz que a fé, ela é exatamente gerada, né, ao coração quando se ouve o Espírito Santo, tá? Quando se ouve a palavra de Deus. Então nós vamos aqui trabalhar e ministrar dentro desta palavra para você entender a palavra de Deus nesta noite maravilhosa. Então Paulo, ele fala aqui nesse texto, essa palavra diz: o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Então Paulo, ele é um homem que viveu o tempo dele na terra para o Evangelho, sua fidelidade. Então já mostra que pela sua fidelidade Paulo já sentia a graça, a alegria na presença do Senhor Jesus. Então nós podemos também ser imitador, acolher a palavra, observar, ter ela no nosso coração para que ela possa também criar uma alegria, uma paz maravilhosa ao coração humano. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós possamos também nos alegrar com a palavra da vida. Então, sabemos que nem todos têm a humildade de dar crédito à palavra, também ele não vai ter essa claridade, porque é pela palavra de Deus que a sua alegria vem, a sua paz vem, a sua mente é iluminada. É pela palavra que nós podemos receber alegria no nosso coração. Então, ele escreveu o versículo 3, ele diz assim, dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Irmão, tem pessoas que é tão amiga, tão companheira, ajuda a sua alma a se alegrar. Então os filipenses, com certeza, alegraram o coração de Paulo, dos demais discípulos, porque quando Paulo, ele diz, dou graças a Deus pela vida de vocês, que eu não me lembro, porque com certeza os filipenses, ele tinha motivo ali para falar isso, porque os filipenses receberam a palavra, fizeram companheirismo, e Paulo, ele ficava muito alegre quando alguém acolhia a palavra de Deus, porque Paulo sabia que essa pessoa ia ter alegria, essa pessoa ia viver, ia ter solução para os seus problemas, ele ia saber resolver os seus problemas. Porque que hoje nós podemos, não sabemos resolver nossos problemas, nossas causas, e vem trazendo para nós muitas vezes angústia, muitas vezes depressão. Por quê? Porque o coração não tem solução, e a solução vem pela palavra de Deus. E Paulo diz, eu dou graça a Deus por vocês. Então tem pessoas que a gente fica alegre, que a gente se lembra e diz, Senhor, muito obrigado por aquela vida, muito obrigado por aquela pessoa, amiga, companheira do Evangelho, recebeu tua palavra, com certeza ela vai ter refúgio, ela vai ter a paz maravilhosa que é dada pela palavra. Então ele diz que às vezes que ele se lembrava dos filipenses, ele ali agradecia a Deus. Mas realmente, irmão, tem pessoas que nos angustiam, tem pessoas que a gente, mesmo orando por elas, ainda sente angústia, porque são pessoas que não agradecem a Deus, são pessoas que não têm um vínculo, aliança com a palavra de Deus,
atribula. Mas eu tenho certeza que esses filipenses alegraram o coração de Paulo, porque ele disse: deu graça. Então ele ficava alegre, então ele ficava feliz. Como também eu fico feliz. Tem pessoas que a gente tem tanta saudade e a gente, quando vê, se alegra, mas também tem uns que a gente sente angústia, porque é a rejeição, é a decepção qual essas pessoas fazem. Mas aqui Paulo disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, orando, tá, irmão? Fazendo sempre com alegria no seu coração, as orações, súplica. Ele pedia para Deus abençoar, ele pedia para Deus transformar cada vez mais o coração dos filipenses. Paulo amava, Paulo, ele tinha alegria, e a alegria de Paulo é porque o amor de Deus estava no seu coração, e ele fazia sempre oração, tá, irmão? Nós podemos ver e nos basear que nós temos que ter alegria dentro do nosso coração para a gente poder orar, porque coração odiado, coração desprezado, coração sem ter a graça de Deus, coração sem ter a vontade de Deus, então Deus não tem o amor, e se não tem amor, essas pessoas, elas não conseguem orar, não conseguem pedir a Deus a misericórdia. Essas pessoas não têm condição de amar uns aos outros, não tem condição de amar o próximo. Como é que ele vai orar pela pessoa que ela tem raiva, pela pessoa que ele faz o mal, e ali ela não deixou entrar, ele deixou entrar no coração aquele mal, então ela não vai ter uma boa oração, porque ela vai pedir mal, vai pedir errado, vai pedir para Deus até destruir aquelas pessoas, para que tire da sua caminhada. Mas aqui Paulo diz: fazendo sempre com alegria. Daqui a pouco eu vou aqui, irmão, dar aqui uma explicação da teologia dessa palavra, para nós entender o que é alegria. Vou aqui levando a melhor iluminação, a melhor interpretação, para você também saber hoje porque você está alegre ou se você está triste, uma das duas. Mas se você estiver triste, receba agora a palavra que é exatamente o fruto do Espírito Santo, a alegria. A alegria é produzida por o Espírito Santo. A alegria é um dom, é uma dádiva de Deus. A alegria, ela vem pela fidelidade. A alegria vem pela presença de Deus em nossa vida. Então a alegria é parte integrante da nossa salvação em Cristo. A alegria, ela é parte integrante da nossa salvação em Cristo. Se nós não temos a convicção, se nós não temos aliança, comunhão, então nós não temos alegria, porque a alegria, ela faz parte exatamente dessa comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a paz é o prazer interior em Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Que é a paz? Lá no interior. Qual é o Espírito? É lá no seu espírito, lá no seu intelecto, é lá no seu coração que se cria uma paz, que se cria uma alegria, trazida pelo Filho, trazida pelo Pai e pelo Espírito Santo. Essas três têm que ter a comunhão, porque Jesus é a salvação, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e Deus Pai, ou seja, Ele planta, Ele outro alega, dá crescimento, Deus acolhe, dá crescimento. Então nós temos a paz é prazer interiores, prazer no seu interior, no seu espírito, na sua alma. Se você não tem esse prazer, essa paz, essa convicção,
nesta noite possa mudar, a pensar rapidamente e pedir a Deus que Ele entre no teu coração e que a depressão, por falta de alguma coisa que você precisa, vem a tristeza, a preocupação, aí você começa a ficar enfermo espiritual e enfermo carnal. Então, interiores em Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e na bênção que flui de nosso relacionamento com Deus. Não temos de ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Eu tenho que aceitar Jesus, tenho que ser fiel a Ele, tenho que viver pelo ensinamento da sua palavra, das suas ensinamento, da sua doutrina. Nós temos aqui referência, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 3, e no verso 14, nos ensina, tá, irmão? A Bíblia vai dar nos ensinamentos sobre esse assunto da alegria, esse assunto maravilhoso da alegria. O ensino no ensino bíblico a respeito da alegria inclui. Aí eu vou dar aqui para você entender nesta noite por que você está sofrendo, não está aí, não sente alegria em meio a tanta dificuldade, cria em seu coração depressão, porque você não tem a fidelidade com Jesus, você não tem a sua convicção. Por isso nós entendemos Paulo, quando ele estava preso, ele cantava. Quando ele estava sendo açoitado, Paulo, ele louvava a Deus. Como Estevão, quando estava sendo apredejado, Estevão, ele tinha uma alegria no seu coração, ele tinha uma paz que até uma visão ele teve na hora que estava para morrer ali, apredejado. Ele disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ali à direita do Pai. Estava Jesus ali dando a Estevão a entender que ele estava com Estevão, que ele estava honrando, porque diz: olha, aquele que viver até a morte, me honrar, viver, crer, perseverar, essa pessoa recebe a coroa da vida. Aí eu quero te dar aqui 3 maravilhosas instruções sobre a paz, sobre a alegria. Por que falta alegria no coração da humanidade? Porque falta Deus no coração da humanidade. Porque há tanta vingança, porque o espírito vingador é quem está no coração das pessoas. O espírito que faz essas maldades estão no coração das pessoas. E quero nessa noite dizer para você, aleluia, que a alegria flui de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Vem de Deus, a alegria vem de Deus. Ela é criada pelo Espírito Santo, ela é um fruto do Espírito Santo, que vem descendo do alto, do Pai das luzes. Quando você tem comunhão, quando você aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai fazer uma criatividade em teu coração, ele vai colocar a paz, ele vai colocar a alegria, ele vai colocar exatamente a maneira de nós pensar na nossa salvação, convicção. Aí, irmão, no momento que a gente está passando por luta, dificuldade, o Espírito Santo, ele entra na nossa batalha, ele entra na nossa luta, ele fortalece primeiro o nosso coração e vai dando exatamente as nossas vitórias. No meio de tanta dificuldade, tá?
a gente deve ter fé no Senhor, porque tanta gente hoje aí que chora, que sofre, fica deprimido, mas o Jesus, ele, em Mateus 11, 28, ele mostrou isso aí. Ele chamou essa pessoa oprimida. Por que eles eram oprimidos? Porque estavam sobre o jugo do pecado. Ele estava doente, enfermidade assolando toda hora, a necessidade do pão, a necessidade da água, do vestir, do calçar. Era uma batalha, era uma luta, e muitas vezes as pessoas se preocupam com essas coisas. Tem filho, tem pessoas para dar comida, para dar alimento, e ele não tem um trabalho, ele não tem um dinheiro, a preocupação vem, o diabo machuca em lembrar essa dificuldade e você não está dando tirar. Aí então é o pecado que produz toda essa forma de tribulação, de angústia, e você fica deprimido porque não tem quem te console. Quem vai nos consolar nessa situação é o Espírito Santo. É Ele que entra lá no nosso interior e produz a alegria, produz a paz, Ele dá o conforto, ilumina e a gente vence, porque tem uma esperança na providência divina por meio da palavra de Deus. Então, possamos ver aqui que a alegria flui de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito. Salmo 16 e 11. Romanos são referência. Romanos 15 e 13. Gálatas 5, 22. Logo, ela não nos vem automaticamente. Ela logo não vem automaticamente. Por quê? Porque, irmão, a paz não vem automaticamente em nosso coração. A alegria não vem automaticamente em nossos corações. Por quê? Porque a alegria é produzida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos essa comunhão com Deus, com sinceridade, com longanimidade. Porque, como diz Gálatas, capítulo 5, Paulo dizendo aos Gálatas que os frutos do Espírito é a bondade, a longanimidade, a misericórdia, o amor. Então a alegria, a paz, ela não vem ao nosso coração automaticamente. É preciso nós pedir, buscar, viver, praticar. Muitas vezes você está em casa doente, mas você não pede a Deus a misericórdia, não ora por fé, não ora ao Deus, não faz uma aliança. Como é que vem a paz? A paz vem quando nós buscamos, pedimos, aceitamos e vamos viver. Aqui está Salmo 16, 11, está em Romanos 15, 13, está em Gálatas 5 e versículo 22. Logo, ela não vem automaticamente. Nós a experimentamos somente à medida que permanecemos em Cristo. Está vendo, né? Nós só vamos ter quando nós permanecemos. Por que as pessoas não querem permanecer em Cristo? Porque eles não têm a paz, porque eles não recebem, porque ela não vem automática, ela não vem por meio de dinheiro, por meio de emprego, por meio de comunicação com os outros. Não. A nossa alegria, ela vem pelo Espírito Santo. A nossa paz, ela vem pelo Espírito Santo, não automaticamente, porque são fruto do Espírito. Isso significa que ela é produzida pelo Espírito Santo. Por isso eu vou entender os apóstolos, porque eles suportaram a viver no tempo do Evangelho que eles pregavam. Eles tinham tanta alegria em fazer a palavra, em levar a palavra. Eles tinham tanta alegria em ensinar. Porque eu sinto essa alegria, porque eu busco a comunhão com a palavra, eu busco a presença de Deus na palavra, e ela me dá fortaleza, ela me dá força, ela me dá graça, porque a palavra de Deus diz que a alegria, ela não é automática.
Santo. Por isso que eu quero que você saiba por que está sofrendo. Porque talvez está faltando você ter fé, você orar, você ter comunhão, ter fidelidade. Por quê? Porque Ele requer isso. Ele requer essa parte da nossa vida, que nós professe ao Senhor, que nós viva a palavra, que nós tenhamos sinceridade. As pessoas hoje só pensam no dinheiro, em trabalhar, pensam em ter uma vida boa, mas eles não pensam que isso tudo vai trazer dificuldade, porque tudo isso passa e a depressão vem, a tristeza vem. E quem vai preencher o seu interior é o Espírito Santo. E Ele não vem por meio de dinheiro, Ele não vem por meio de elogio de ninguém, Ele não vem porque você se casou com alguém. Ele vem por meio de Jesus Cristo. Por isso Paulo aqui ele diz: não nos vem automaticamente, nós a experimentamos sempre à medida que permanecemos em Cristo. João vai dizer, irmão, João vai falar, João 15, ele fala da videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele fala que Ele é uma videira, é o que sustenta, Ele é o que alimenta, e nós, os ramos, as galhas, se nós estivermos ligados nele, nós somos alimentados, nós somos abençoados, nós temos a paz, nós temos a alegria. Mas se nós desligar dele, o que nós vamos ter? Nós vamos ter angústia, vamos ter dificuldade. É preciso nós conhecer que Jesus, Ele é exatamente a videira que nos sustenta. Muito hoje é preciso você entender que você está na angústia, você tem deprimido, está doente, o seu coração ele está triste, está abatido. Falta quem para alegrar? Que não é automático, precisa você chegar, é o Espírito Santo por meio de Cristo. Jesus chamou de vem ali todos os oprimidos. As pessoas não querem ter aliança com a palavra. Paulo diz que a palavra ela concede o fruto do Espírito Santo. Paulo diz em Gálatas 5:22, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Por que os apóstolos viviam alegres? Porque eles tinham dentro do interior dele a fé em Cristo. Jesus estava com ele. Porque muitas pessoas hoje não têm alegria, sabe, conhece, fala, trabalha, mas é angustiado. Ele precisa da iluminação da palavra, ele precisa da criatividade do Espírito Santo, ele precisa prosperar, ele precisa ter comunhão, ele precisa, aleluia, que venha a palavra para expulsar o mal que está dentro do coração dele, está dentro da família, está no trabalho, e ele não vai ter como superar. Porque fala do Espírito Santo. João capítulo 15, de 1 a 11. Nossa alegria se torna maior quando o Espírito Santo nos transmite um produto senso, aleluia, da presença da palavra, da presença dele, do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que produz a nossa vida, ter essa continuidade. Porque que muitos perdem a meada do caminho. Chega um tempo, passa na igreja, mas ele não tem a comunhão, então ele vai se afastar porque não criou raiz. Ele é uma pessoa que não deu crédito ao ouvido a palavra, não passou a viver. Nós vivemos porque Paulo era tão feliz, porque que Ana escacarou a sua boca, salteando a Deus, porque ela pela fé ela recebeu o fruto de Deus, uma bênção divina, porque que Maria, ela louvou a Deus de uma maneira tão maravilhosa, porque ela
Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ele requer fidelidade, ele requer que nós sejamos fiel, ele requer que nós tenhamos, aleluia, um compromisso com a verdade. Não é só dizer que quer Jesus, é viver a vida de Jesus, porque é Jesus quem expulsa os espíritos malignos, as enfermidades, quem está no nosso corpo, quem dá convicção ao nosso espírito, é o Espírito Santo, que é aquele que dá ao nosso coração uma fé genuína, santa e perseverante. Aleluia. Tem que ter uma crise e contato com Deus em nossa vida, com referência em João 14, 15, 21, que nós podemos ver no 16 e 8, a promessa do Espírito Santo, que ele ia enviar, que ele ia dar um consolador, que ele ia enviar a palavra, para a palavra criar dentro de nós uma fé. Deus em nossa vida, com referência também aqui, aleluia, é Ele que vai dar alegria, Ele que está constantemente ligado à nossa permanência na palavra. Está vendo como é que vem ali na nossa alegria? É a nossa ligação permanente na palavra. Nós temos que viver a palavra, não é só ter ela na mão, não, temos que plantar ela na nossa vida, no nosso coração, porque a palavra sara, cura, transforma, liberta. A palavra, ela cria dentro do nosso coração fruto do Espírito e dá convicção, a esperança, para nós ter alegria para a volta de Jesus. Tem muito hoje que não sabe mais ter essa alegria, não tem alegria. Alegria criada é um fruto do Espírito. Alegria é uma convicção que precisa nós ter permanentemente aliança, amor e sustentar a palavra dentro de nós. Está ligada a nossa permanência na sua palavra, e mais do que a obediência aos seus mandamentos, como está em João 15, 7, aleluia, 10 e no 11, e a separação do mundo. Se nós não tiver o Espírito Santo, nós nunca vamos ser separados do mundo, porque o mundo, a Bíblia diz que já estão ali, o diabo prepara prato, o diabo, o caminho dele é a mentira, ele prepara muitas coisas que é ilusão, ele traz a fraqueza, a maldade, a perversidade, mas palavra ele traz tudo aquilo que oferece ilusão, por meio de mentira. E aí é um fracasso do crente que dá ouvido a essas fábulas do mundo. E aqui a Bíblia diz que nós temos que ser desligados do mundo. Tá, irmão? João, ele é muito usado. Nós temos no 16, 14, Jesus ensinou que a plenitude da alegria está intimamente ligada à nossa permanência na sua palavra. Olha só o que Jesus disse: a nossa alegria está ligada à permanência da sua palavra. Então, irmão, desligou da palavra, a fraqueza vem, desligou de Jesus, o mundo acolhe. É por isso que a gente vê tanta pessoa morta espiritual, não consegue vencer uma batalha, passar uma necessidade, uma luta, uma enfermidade, já se entrega totalmente para o mundo, porque falta a convicção que é alegria dada pelo Espírito Santo. Paulo, daqui nós vamos ver que Paulo ele transmite para nós por que ele era alegre.
estava uma igreja que ouvia, uma igreja que tinha ouvido a palavra e alegrava Paulo, porque Paulo sabia que a firmeza dos filipenses era a permanência deles na palavra de Jesus. Se você está em casa, está precisando de alegria, de paz, se liga agora, coloca a palavra no seu coração, coloque ela dentro do seu interior, porque tu tem um espírito no teu interior, que muitas vezes está fraco, está frio, está caído, e o corpo enfermo você não suporta. Por que não suporta? Porque falta o Consolador na sua vida. Falta aquele que vai lá no teu interior te consolar, vai lá no teu interior dizendo: não te preocupa, porque se esse corpo se for desfeito, ou seja, que nem Paulo disse, essa casa velha desfazendo tem um prédio novo, um edifício feito por Deus. Então, irmão, nós temos que se ligar que a nossa riqueza não é aqui, a nossa riqueza é do Senhor, que a salvação, nós temos que estar ligados em Cristo, é o tempo de nós permanecer, a alegria vir ao nosso coração. Eu prego muitas vezes a palavra, porque eu sinto a alegria, eu sinto a graça, eu sinto a força, eu tenho essa força pela palavra, porque eu me encosto nela, eu permaneço com ela, e ela tem me dado resultado, ela tem me consolado, porque o mundo é um mundo perverso, porque a gente vê que hoje qualquer desvio, a nossa mente ela sofre a depressão pelas setas malignas. E Paulo aqui ele vai ensinando o caminho da alegria, o caminho da graça. Aleluia. Então ele diz que a alegria flui de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai estar numa pessoa que tem dois pensamentos, uma vez está no mundo e se contamina, uma vez está na igreja, se realiza. Não, temos de ter essa força pelo Espírito, vencer todas as batalhas, porque a Bíblia diz: sem a santificação dos tais não verá a Deus. Ir para o céu é renúncia, viver com Cristo é renúncia. Temos de renunciar nossas vontades, que é a mais perversidade, dificuldade que tem o ser humano, porque o ser humano ele vive exatamente de adrenalina, são vontades, prazeres ao qual o mundo oferece, mas nós podemos crucificar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e tentar viver em obediência a Deus e ter a consolação do Espírito Santo, porque em meio à enfermidade Deus cura, se Ele quiser curar Ele cura, porque Deus tem propósito. Em Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu, todo o poder na terra. Nenhum poder ficou ali que Jesus não dominasse. Ele domina qualquer tipo de enfermidade, Ele domina a morte, tudo está no Senhor Jesus. É por isso que nós temos de ter uma permanência nele e não ser falso a Ele, mas ser fiel até a morte. Disse Jesus: dá-te a coroa da vida. Então viver em Cristo é ter essa consciência, essa permanência, alegria. Aleluia. Nós muitas vezes nos alegramos quando recebemos salário, quando recebemos água, ajuda. Não, irmão, isso é passageiro. Alegria mesmo é quando é criada pelo Espírito Santo, Ele dando a convicção, vivendo no teu coração, a expulsão das enfermidades, no momento de tristeza, como Jesus, o próprio Deus, Ele disse para Israel, ali consolando, Ele disse: uma mulher pode abandonar o fruto do seu ventre, ela pode, mas ainda que ela venha abandonar, Jesus, aleluia, ali Ele estava dizendo, lá em Isaías 49, versículo 15, ainda que ela abandone, eu não
te abandonarei. Então Deus não abandona nenhum de nós, é nós que abandonamos Ele, é nós que se acovardamos, porque Ele diz, aleluia, o soldado que retroceder, nele a minha alma não tem prazer. Não retroça, meu irmão, vença as batalhas, luta, porque Cristo venceu por você. Qualquer tipo de enfermidade Ele cura, qualquer tipo que estiver passando aí na sua vida, dificuldade, tenho certeza que o Senhor está atento. Ele conhece todo o nosso sentar, todo o nosso levantar, nosso entrar, nosso sair. Ele conhece todo o nosso pensamento, Ele sabe tudo. Se hoje você está assim triste, falta alegria, porque falta o Espírito Santo que consola, que alegra. Se você está em um hospital, se você está em alguma cadeia, onde você estiver, está passando depressão, agora eu te dou exatamente a verdadeira receita do alto céu descendo lá do Pai das luzes. Jesus é a iluminação do teu espírito, do teu interior. Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é a oração, a renovação. Aceite e viva nele, porque Ele se responsabiliza por aqueles ao qual aceita Ele de coração. Então nós podemos ver que a alegria, aleluia, é como um deleite na presença de Deus. E nas bênçãos da redenção não pode ser, aleluia, destruída pela dor. A nossa alegria, irmão, ela não pode ser destruída pela dor, não pode ser destruída pela necessidade, não pode ser destruída pela rejeição, ela não pode ser destruída pelo mundo, ela não pode ser destruída por nada, porque ela é o fruto do Espírito, porque diz a palavra, operando Deus, quem pedirá? Se você não tem alegria, porque não tem Deus, não tem a fidelidade, não buscou o Espírito Santo, buscar enquanto se pode achar, crane, rogue, peça, em meio à doença, em meio à dificuldade, porque quando a Bíblia fala dor, ela dá o assunto de todas essas coisas do mundo que traz a nós uma dor, a dor de uma perca, a dor de uma falta de um trabalho, a dor de ver um filho doente, a dor de ver um marido distante, a dor de você ter recebido uma palavra dura, uma dor que alguém até levantou a você e você se decepcionou, sentiu a dor da decepção, sentiu uma dor, mas aqui a alegria, aleluia, como diz a palavra de Deus, a alegria como deleite na presença de Deus e é uma sua bênção da redenção, não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Mateus 5, 12, Atos dos Apóstolos 16, do 23 ao 25, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, tem essas referências. Uma delas é Mateus 5, a segunda, Atos 16, 23, 25, você vai ver lá, porque Paulo foi preso, é uma dor, a dor da prisão. Paulo foi açoitado, a dor das pancadas, quando foi tirado ali o sangue, o couro, ali, mostrando aqui referência que Paulo não se afastou de Jesus. Paulo entrou na prisão, Paulo foi um prisioneiro vigiado por 2 turmas de soldados, pois nós vimos ali que ele estava dentro da prisão, seus pés ainda amarrados, mas ele não afastou o Espírito de Paulo da presença de Deus. A Bíblia diz que Paulo, naquela situação, naquele momento, ele estava passando com a dor da destruição, ali exatamente, que alguém queria destruir a fé dele, alguém queria afastar ele da palavra,
abriu a boca e cantou, salmeando ao Senhor. Isso mostra que Paulo é mais forte que nós. A diferença é que ele tinha o Espírito Santo. A diferença é que ele tinha fidelidade. A diferença é que ele acolheu a palavra de Deus no coração dele e botou em prática. Essa é a diferença que falta no ser humano. É ser fiel com Deus, é acolher a palavra. Porque em meio à dor, a alegria nos afasta. Porque Deus não é homem para que imita, nem filho para que se arrependa. Quando ele fala que você não se cumprirá, ele disse que Paulo era escolhido desde o ventre e abençoou Paulo. E Paulo, em meio à dor, ele cantou hino ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu e o canseiro se abalou. E ali todos que estavam ali viram as portas do alicerce, as cadeias se abrindo e Paulo sendo consolado pelo Espírito Santo em meio à dor. Aleluia! Nós também somos consolados e é pela fé, convicção. Tem pessoas que quando tem uma dificuldade, uma dor, eles correm para o mundo, rejeitam Jesus, a necessidade, a dificuldade, a depressão ataca, porque eles abandonaram e não tiveram fidelidade com Jesus por meio da sua palavra. Aí não pode fazer nada, nem orando, porque a pessoa virou as costas e o soldado que retrocede. Nele a minha alma não tem prazer, diz o Senhor. Está faltando alegria? Busca Jesus. Está faltando solução? Peça a Deus que Ele te dá. E aqui está o caminho. A alegria como direito na presença de Deus, nas bênçãos da redenção, não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstância alguma. Aleluia! Aí nós estamos muito felizes, porque Deus está usando a minha pessoa para te dar uma palavra de consolação, porque não há enfermidade, não há necessidade que Deus não possa suprir. Estou falando de alegria. Está faltando alegria? Está faltando a paz? É porque está faltando Jesus. Você não é fiel a Ele, porque se fosse em meio a tanta angústia, Ele estava lá te consolando. Ele estava lá no seu coração, lá no teu interior. Porque Jesus disse assim: aquele que tem sede vem a mim, se crê, como diz a Escritura, rio de água vai jorrar. Ele fala do Espírito Santo. João 7,38, vai lá. Aleluia. O Espírito Santo vai gerar no teu coração fonte de alegria, de paz, de consolação. Já que não tem, porque não tem o Espírito Santo. Não é o homem, não é a igreja, é o Espírito Santo. É pelo caminho da fidelidade. É você quem tem que buscar, não é o homem que vai colocar dentro de você, não. Você tem ouvido e tem ouvido a palavra. Agora seja fiel a Deus, que Deus Ele honra aqueles que honra Ele. Nós não podemos fazer nada, só podemos dar a nossa vida a Jesus e Ele guiará, consolará e protege. Alegria. Nós temos que ver aqui pela palavra de Deus, no versículo 6, tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. Qual é o que Paulo está dizendo? Ele diz: quem começou a obra na sua vida? Foi Jesus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele aperfeiçoará até o que? Paulo está dizendo até o dia de Jesus. É o dia da sua volta. Isso significa que Paulo está dizendo aqui uma palavra que diz: Deus começou uma obra na tua vida, seja fiel a Ele, viva nele, porque Ele vai te aperfeiçoará até a volta de Jesus, o dia de Jesus. Então Paulo está declarando que toda necessidade que nós temos, ela é suprida em Jesus.
é de Jesus. Tudo que começou com Jesus, Ele vai terminar, Ele vai realizar, Ele vai sustentar. Por isso eu estou com tanta alegria transmitindo essa palavra, que alguém necessitado, que alguém que precisa saber do que está sofrendo e falta dele alegria porque falta Jesus. Jesus é o autor, consumador da minha, da tua fé. Ele é quem consome, Ele começou a boa obra. É o que falta em nós, é fidelidade. É o que falta em nós, é nós botar em nosso coração a palavra. É de nós ter uma confissão verdadeira, não falsa. É de nós ter um amor não fingido, mas um amor com sinceridade a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha e da tua fé. Não foi eu que morri, não foi pastor, não foi ninguém que morreu por você, por mim, foi Jesus. Foi Ele que deu a vida dele para tu ter vida contínua. Aleluia. A confiança de Paulo, nessa palavra diz, a confiança de Paulo nos Filipenses baseia-se não somente na boa obra que Deus afetou nele, como também no zelo, na benignidade dele em prol da fé. Irmão, é muito importante que Paulo está dizendo aqui. Nós temos fé, não só fé, mas zelar por ela, mesmo que venha as maiores dificuldades pelo mundo. Zelar é revelar pela palavra de Deus, é ser fiel a Deus, é ser fiel a Jesus. Ser o prol da fé, no versículo 5, 7. Olha o que diz aqui o 5. Aleluia. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o 7. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Retenho, Paulo, ele colocou ali os Filipenses no coração dele, ele buscou, ele colocou aquela nação ali, aquela cidade, aquele povo na presença de Deus, um povo que Paulo sempre se lembrava na hora das suas orações. Paulo tinha amor, tinha fidelidade, isso porque eles acolheram a palavra, eles receberam a palavra de Cristo, e Paulo era nivelado pelo Espírito Santo para orar por ele. Muitas vezes entra no coração nosso que estamos lendo, que estamos orando, aquelas pessoas que receberam a palavra, para mim orar como Paulo orava. Eu oro pelas vidas, eu oro pelas pessoas, porque tem pessoas que Deus coloca para que eu interceda na minha súplica por ela, velo por essas vidas, porque é zelo de Deus usando, aleluia, aquele momento que o Espírito Santo está ali lembrando o seu nome. Aleluia. Porque nós não temos uma mente para juntar todo mundo, não. É o Espírito Santo que lembra, é o Espírito Santo que coloca. Você faz parte do corpo de Cristo. Quando nós exatamente somos o corpo de Cristo, nós fazemos uma oração na comunhão dessas pessoas, porque o Espírito Santo, ele faz que nós se lembrem. Ao 7, como tem o justo sentir isto de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto
nas minhas prisões, como na minha, aleluia, defesa e confirmação do Evangelho, aleluia. Olha a importância do cristão, irmão, ter comunhão com a pessoa. Olha a importância, você fazer parte da vida de um irmão, você fazer parte da comunhão daquele irmão, daquela irmã. Paulo, ele está ali se enchendo de alegria pelo Espírito Santo, porque você foi, aleluia, colhedor, testemunho da vida dele ali. Você ouviu a palavra através de Paulo, o Espírito Santo estava na vida de Paulo. Paulo na prisão, ele se alegrava, porque a prisão de Paulo constituiu a paz para você, porque através da prisão Deus operou grandemente no amor da vida ali dos filipenses, na nossa vida, porque, aleluia, Deus tem um propósito na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso povo, por quem nós ora. Paulo foi preso, mas na prisão Paulo pregou, Paulo revelou Jesus ali para aqueles soldados, 900 soldados romanos, ali foram cheios da graça, cheios do Espírito, e era assim testemunho da vida de Paulo, em meio à dificuldade, em meio à prisão. Isso é para nós entender o plano de Deus na nossa vida. Não é só nós aceitar Jesus e já estamos no céu. Não, nós vamos zelar e crer e viver a verdade até o dia que Jesus nos levar. Aleluia. Aí Paulo diz no 8 aqui, porque eu acho muito bonito aqui, aleluia, a confiança de Paulo nos Filipenses. É confiança, irmão. Se você não transmitir uma confiança, é exatamente, se nós não transmitirmos uma confiança para Jesus, é a mesma coisa que a igreja não transmite confiança para o líder. Para o líder cuidar, zelar, orar. E Paulo, ele está aqui mostrando aqui no versículo 6, no versículo 7, essa passagem, ele entendendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como o 7 diz, como tempo justo, sentir isto, sentir alegria, é justo eu orar por você, é justo eu sentir alegria, é justo eu sentir saudade. Por quê? Porque você passou para mim confiança, aceitando Jesus, passou confiança. E Paulo está declarando que precisa eu passar confiança. Exatamente, Jesus passou alta confiança para nós. E se nós não passarmos confiança, seja um companheiro, que é um casal, conjugue, se o homem não passar confiança para a mulher não passar confiança para o homem, vai ser um caminho de tropeço, porque vai causar ciúme, vai causar desavença, contenda, separação, distância, e o diabo vai trazer de caçoar cheio, um monte de problema para aquela família, para aquela casa. Por quê? Porque eles não tiveram zelo no nome, na vida, na confiança, eles não passaram confiança um para o outro igualmente, porque Jesus passou confiança para nós, dando a sua vida. Os filipenses passaram confiança para Paulo, recebendo, acolhendo a palavra, e Paulo acolheu no coração dele, porque Paulo disse: é justo eu me lembrar, eu me alegrar na minha oração por vós. A confiança de Paulo nos filipenses baseia-se não somente na boa obra que Deus efetuou neles, como também
olha só, não só na boa obra, mas também, sabe que, irmão, no zelo, na benignidade. A igreja tem que ter zelo pela palavra, a igreja tem que ter zelo pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pelo Espírito Santo. A boa obra, Paulo diz, olha, não é só pela boa obra que eu tenho a confiança de vocês, mas é pelo zelo. Agora eu vou entender o que Paulo está mandando nós amar aqueles que têm zelo, irmão. Zelo pela palavra, zelo, porque a gente quer por isso que Deus vela pela sua palavra, a fidelidade de Deus. Aí Paulo está dizendo aqui que não a confiança dele é porque eles zelam pela benignidade deles em prol da fé, tá? Porque tem pessoas que não zelam, não tem a fé, como está no versículo 7, 5, 7, no 4, no 15 e 18. Aí vem aqui, ó, a fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fiel. Olha, irmão, isso é muito importante. A fidelidade de Deus é uma bênção perene. O que é perene? Perene, irmão, é água corrente direto no rio, as bênçãos direto na tua vida, a alegria direto na tua vida. É dia, é noite, é no tempo de escassez, é no tempo de sofrimento, no tempo, todos os tempos, ela se torna perene na tua vida. Quando você é zeloso pela palavra, a palavra zela você. Quando você honra a palavra honra você. Quando você vive com ela direto, ela está direto na sua vida. Aleluia. A fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fiel, mas ele é ineficaz para com aqueles que resistem à sua graça. Ineficaz, não é eficaz. Ele é perene na vida daquele que vive com ele na sinceridade. Ineficaz para aqueles que afastam, não vivem. Por isso que Paulo era tão abençoado, né, irmão? Os 9 dons estavam ali. Versículo 9: e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência, em todo conhecimento. A oração de Paulo: eu oro por vós, peço isto, para que Deus aumente mais e mais a fé, tá? A ciência e o conhecimento. O que quer dizer? Que nós cremos na graça e no conhecimento. A graça de Deus é perene. O conhecimento é nós desejo pela palavra e vamos ter um conhecimento de Cristo. Aí nós vamos ver aqui: a vossa caridade aumente em ciência. A caridade se procede de Cristo, deve buscar-se na revelação e no conhecimento bíblico. Amém, irmão? Tem que buscar na revelação e no conhecimento bíblico. Isso quer dizer, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu conheço a palavra, mais vou tendo conhecimento, mais eu vou sendo revelado. Deus me revelando essa grandeza aqui sobre a vida de Paulo. Paulo Júnior pregou sobre essa passagem. Ele deu explanação um pouco diferente, mas estou trazendo dentro mesmo da teologia, porque nem todos que vivem ali no mundo fazendo a vontade vai também querer ouvir Paulo Júnior. Ele é muito rígido dentro da palavra, na ciência, no conhecimento.
Aleluia! Aí nós estamos vendo aqui que Paulo, ele é um que teve 13 cartas, cheio de sabedoria, cheio de eficácia. A palavra dele nos alegra, nos transforma, porque Paulo tem uma grande profundidade do Evangelho, até porque Paulo ele tinha um autoconhecimento, porque ele dizia: viver para mim é Cristo. Olha que o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Então a caridade se procede de Cristo, né? Ninguém faz caridade se Cristo não estiver na nossa vida. Ninguém vai amar se o amor não estiver dentro de nós. Por isso que, aleluia, ele disse: o mundo odeia. Por que o mundo odeia? Porque o mundo jaz no maligno. O povo não tem o amor de Cristo. Aleluia. Está no Novo Testamento a ciência, tá? Significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente na intelecto. Trata-se da revelação de Deus conhecida expressadamente, incluindo a comunhão pessoal com Ele. Rei, quem teve comunhão com Ele assim, tá, irmão? Se nós tivermos comunhão direto, quanto mais nós temos a comunhão, quanto mais conhecemos, quanto mais estamos com Deus, mais nós fica manso, nós fica simples, mais a gente ama, mais a gente tem amor, mais as pessoas entendem, compreendem uns aos outros, entendeu? Então nós temos ver que trata dessa revelação de Deus. O conhecimento especialmente inclui a comunhão pessoal com Ele, e não com simples conhecimento intelectual de fato a respeito dele. Nós podemos ver no versículo 10, no versículo 11. Vamos ver aqui o que o versículo 10 e o 11 diz. Então o versículo 10 diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de leva de novo até o dia da volta de Cristo. Olha para tu ver, filho, aqui como ele diz assim: olha, para que aproveis, seja aprovado, que você tenha a aprovação de Deus, que você seja querido por Deus, as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Deus cobra de nós a sinceridade, Deus cobra de nós prudência, Deus cobra coisas grandes de nós, sem escândalo, que nós podemos escandalizar. As pessoas não estão preocupadas com zelo, não estão preocupadas com a presença de Deus nas suas vidas, não estão preocupados com o crescimento da ciência espiritual, que vê o autoconhecimento, não estão preocupados. Do jeito que pega e rebola, do jeito que pega, semeia, planta. Quem planta o vento, colhe a tempestade. Quem planta o mal, vai colher maldade. Aleluia. Olha aqui o versículo 11: cheios de fruto de justiça, que são por Cristo, Jesus Cristo, para quê? Para a glória e louvor de Deus. Irmão, é maravilhoso nós entender que esses versículos aqui, que vem trazendo o estudo e o ensino bíblico para o crente, é muito importante o conhecer a verdade de Deus. Atos 22:14, Romanos 2:18, submetei um conhecimento que se expressa na comunhão, na obediência, na vida, no andar com Deus, na comunhão, na convivência, no andar com Deus. Eita, é bom demais. A gente fica tão feliz, porque pequeno que sou,
falo que sou, mas você não sabe tamanho da alegria que é criada no meu coração, para que eu venha entender, para que eu venha ver porque eu pensava que Paulo ele apanhava, sofria, os apóstolos, e hoje nós nem apanhamos pela palavra, nem somos açoitados pela palavra, nem somos perseguidos porque pregamos. Hoje nós estamos doentes pelos nossos erros, pelas nossas falhas, rejeição, dificuldade que nós afrontamos, mas os apóstolos eram fiéis a Deus. Os apóstolos, eles aqui tiveram a sua fidelidade, pregaram, viveram, passaram o conhecimento, tiveram o Espírito Santo em suas vidas, e passa para nós hoje, e que nós hoje estamos muito atrasados, porque nós não andamos com Deus. Andar com Deus é viver na fidelidade com Ele, é ser fiel a Ele, é viver a palavra dEle, respeitar o Senhor, ter comunhão, conhecimento, expressar a comunhão com obediência na vida e não andar com Deus. Aí nós vamos ver João 17:3, João 1 João capítulo 4:8, conhecer a verdade, que é a teologia, deve ter como objetivo o amor a Deus e o livramento, e ter como objetivo o amor de Deus, o livramento do pecado. Está em Romanos 6:6. Aleluia. Eu não vou ver aqui só para Romanos 6:6, só para ver o que Paulo diz aqui nessa palavra em Romanos 6 e versículo 6, o que está aqui escrito: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Olha o que Paulo disse. Paulo diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se vamos mais ao pecado. Você entendeu aí? Que o nosso corpo foi também para a cruz ali pregado, desfeito, que nós morremos, que nós não vivamos mais, aí nós vamos passar a andar com Cristo, vamos passar a andar com Deus. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós temos uma criatividade do Espírito Santo. Aí nós vamos ser obedientes, nós vamos estar em comunhão com Deus, com fidelidade. Aí vai estar em nós os frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, aleluia, capítulo 5, 22. Eu vou até, aleluia, ver aqui esse versículo aqui, 5:22, para expressar aqui essas maravilhas da palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é, olha aí, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que, aleluia, são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e com consciência. Os que são fiéis, é difícil viver a Deus, né? Porque Deus, Ele quer colocar em nós alegria. A alegria dele é exatamente essa vivência que nós vivemos aqui no Espírito de Cristo. Tá, irmão? É uma vivência maravilhosa para nós, aleluia, entender a vivência. A alegria é parte integrante da nossa salvação. Está vendo, dizer? Olha, a alegria, ela faz parte integrante da nossa salvação. Ela faz parte. Se ela faz parte, aí vem aqui, ó. E a paz é prazer interior.
A alegria faz parte e a paz é prazer interior. Então, quando tu sente a paz no teu coração, quando tu sente a alegria, é porque tu está selada para entrar no reino de Deus. Tu está selada porque nem a dor vai afastar tudo. Porque deve disfrutar o Espírito Santo. Por isso que tu vai entender os apóstolos, vai entender Jesus. Porque ele sentiu em tanta dor, mas eles não negaram, permaneceram fiel até a morte. Aleluia. Aí nós vamos aqui compreender por que falta alegria em nosso coração, tá, irmão? Porque